Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, senador Caiado. Ontem nós estivemos absolutamente sintonizados, todos nós que integramos esta missão. Em nenhum momento houve entre nós nenhum tipo de vacilação, nenhum tipo de dúvida quanto ao sentido, quanto ao alcance e também quanto aos desdobramentos da missão que fomos cumprir. E nesses desdobramentos, para tirarmos todas as consequências políticas e jurídicas e regimentais dos acontecimentos de ontem, eu tenho absoluta certeza que a presença de Vossa Excelência, o vigor de Vossa Excelência, da palavra e da liderança de Vossa Excelência serão um componente absolutamente fundamental para o nosso êxito. Muito obrigado, senador Caiado. Senador Petecão, logo em seguida o senador Ferraz. E Zé Medeiros depois. Senador Petecão, por favor. Senador Luiz, primeiro, lhe parabenizar pelo pronunciamento. E segundo, lhe parabenizar também pela sua postura como o comandante da nossa delegação. A tranquilidade, a preocupação. Eu acho que dessa delegação, o menos experiente aí era o Petecão e o senador Zé Medeiros. E olha que eu já tenho 20 anos de mandato. Foram 3 mandatos de deputado estadual, 1 mandato de deputado federal e estou com 4 anos aqui no Senado já. E já participei de várias delegações, de várias viagens, mas essa viagem de ontem foi a viagem que com certeza vai ficar marcado na minha vida. Pelo tamanho da responsabilidade daquela nossa tarefa, do qual nós estávamos prontos para exercer. E, relembrando aqui, na viagem, 5 horas de voo, conversamos muito. E sempre vi a sua preocupação, chamando, pedindo. Quando já estávamos próximos a chegar a Caracas, o senhor fez questão de chamar uma reunião com toda a delegação e, mais uma vez, pediu que não se politizasse a viagem, não tratássemos de interferir nas questões governamentais, para exatamente não criar problemas. Sou testemunho disso. Sou testemunho disso, da sua preocupação. Isso vem da sua experiência como ministro da Justiça. E ali, quando nós chegamos em Caracas, a comitiva ficou no avião e eu e o senador Ferraz desci ali. Verdade. Eu estava naquela expectativa. Por quê? Por que expectativa? Porque na viagem, o senhor lembra, que eu disse que tinha conversado com o senador Roger Pinto Molina, que mora há 2 anos na minha casa. Mora há 2 anos na minha casa, porque até hoje, e aqui já fica uma cobrança para o senhor, que cobrei do senador Ferraz, quando era presidente da Comissão de Relações Exteriores, cobrei várias vezes, e sou testemunho também que o senador Ferraz não mediu esforço em resolver a situação do senador Roger Molina. Já fico aqui lhe cobrando mais essa vez, porque até hoje, 2 anos, e o governo brasileiro não resolveu a situação do senador Roger Pinto Molina, que hoje mora lá na minha casa, em condições difíceis. E eu dizia, amigos, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. A situação aqui está muito grave. É verdade. Está gravíssima. Vossa Excelência nos alertou ao longo da viagem. Porque o senador Roger Pinto Molina, ele está conversando com as parlamentares que estão aqui, que foram caçados, com os familiares dos parlamentares, porque a situação lá na Bolívia
que eu achava que era uma situação muito grave, porque lá na Bolívia eu convivo, eu sou da fronteira. Eu sei o que o governo Evo fez para com os brasileiros, os acrianos que moravam ali naquela faixa de fronteira, e alguns moravam em território boliviano ali há dezenas de anos, foram expulsos, senador Aloysio, tiveram as suas casas queimadas. O senador Roger, hoje está fora da Bolívia, porque denunciou o narcotráfico lá na Bolívia. E ele me chamava a atenção. E denunciou alguns chefões do narcotráfico, que são figuras muito influentes no governo boliviano. E ele, preocupado comigo, ele dizia assim: Petecão, tem cuidado com aqueles motoqueiros que passam atirando, que passam batendo com correntes. E eu sinceramente, eu fui que quando o senhor apresentou esse requerimento, eu me ofereci para ir, porque, é como eu lhe disse, eu acho que desse grupo aqui, do grupo que foi, o menos experiente, sou eu e o Zé Medeiros. E a gente conversava exatamente a respeito disso, eu e o senador Zé Medeiros, a respeito disso. Porque eu não sou de família política, eu tenho uma irmã que agora está vereador, não tenho, não tenho mais pai, tenho mãe, mas não tem ninguém na minha família que é político. Muito pelo contrário, minha mãe, todos os dias me pede para que eu saia da política, exatamente por conta dessas situações. E quando o avião pousou em solo venezuelano, eu fiz questão de descer. Quando eu desci ali, Caiado, que eu vi ali aqueles policiais, todos com a câmera na mão. O celular. O senador Ferraz, você testemunha disso, com a câmera na mão. Que história é essa, meu irmão? E aí, eu dono desse 1,96 m, ali eu já comecei a me preocupar. Eu não vou mentir, comecei a me preocupar, porque o clima era pesado. O clima não era um clima normal. E quando aquele embaixador, que para mim foi a maior decepção, demorou ali uns 40 minutos para aparecer, e quando apareceu, ele só se despediu. Eu fico pensando, ele veio se despedir. O embaixador veio se despedir. Quem tem um amigo daquele, porque o que é que nós esperávamos? Que o embaixador é amigo dos brasileiros. Ele era o Estado brasileiro que estava ali. A nossa esperança era o embaixador. A nossa esperança era o embaixador. O embaixador foi se despedir. Quem tem amigo como aquele embaixador não precisa de inimigo. Quem tem amigo como aquele embaixador não precisa de inimigo. E aí nós fomos entregues à própria sorte. Aí, amigo, quando nós entramos naquela van, com todo respeito ao time da 3ª divisão lá do meu estado, lá do Jordão, não anda numa van daquela. Não estou mentindo? Não estou mentindo. Sem as mínimas condições. E aí, desviaram o curso, e aí nós tivemos que, o senhor pediu lá para que o nosso assessor lá da comissão, o Eduardo Saboia, teve que pedir e implorar para o motorista ir lá onde estavam as pessoas, que a imprensa brasileira, a imprensa internacional, mundial que estava ali presente. Tentaram impedir nosso encontro com a imprensa brasileira, a imprensa internacional e com os familiares dos presos políticos que nos esperavam no terminal. Tentaram nos evitar esse encontro, que seria crucial para a missão, para o êxito da missão. E tem razão, Vossa Excelência, ao ressaltar o papel do diplomata que assessora hoje a Comissão de Relações Exteriores, que desempenhou de uma forma heróica no resgate do senador Roger Pinto Molina da prisão em que ele se encontrava, essa que é a verdade. O Eduardo Saboia, naquela época, quando ele veio da Bolívia, que aquele ato, para mim, ele era um ato de heroísmo, que ele foi tratado aqui como bandido. Eu, sinceramente, até hoje, guardo e vou guardar um respeito muito grande por ele, porque ele sabia o que é que o senador boliviano estava passando. Mas ele quebrou a hierarquia do Itamaraty. Não, ele salvou uma vida, porque o senador já tinha tentado suicídio 2 vezes. Então,
senador Aloysio, uma coisa que me entristece porque depõe contra a imagem do meu Estado. Eu vou ler aqui o líder do PT, e eu não estou politizando, e nem vou politizar, porque lá no meu Estado eu sou cobrado porque às vezes voto com o governo aqui. Porque o meu partido, eu sou do PSD, e meu partido ocupa espaço no governo. O presidente do meu partido é o Kassab, ocupa do espaço, e muito me orgulha ter o Kassab como presidente. Nosso amigo, meu amigo também. Muito me orgulha, um quadro técnico da melhor qualidade desse país. Agora, eu, às vezes, voto com o governo, mas todas as vezes que for preciso votar contra o governo, eu vou votar. Porque em razão da sua independência, meu caro senador Pedro, eu faço um apelo ao senhor. Não ceda às instâncias de sua mãe para sair da política. Continue na política, dignificando a representação do seu Estado do Acre. Aqui, senador, uma passagemzinha aqui do Cibar. E às vezes, e olha que eu tenho um carinho tão grande pelo Cibar, mas o Cibar, às vezes, ele perde tanta oportunidade de ficar calado. Eu conversava com um amigo aqui, agora sentou aqui, um deputado, perguntou, Pedecão, qual é o critério que o Cibar é líder lá no PD? Será que é por sorteio? Eu digo, não, por respeito ao Cibar. Não acredito que o Cibar... O cara me perguntando se o Cibar é líder porque lá é feito sorteio para ser líder. Eu digo, não. O Cibar é um cara competente, mas o Cibar, às vezes, ele pede uma oportunidade. Aqui ele disse, ele postou aqui no seu Twitter. Aqui no Senado ninguém queria. O Senado passou muito tempo sem líder do governo, até que finalmente a escolha recaiu sobre um excelente senador, que é o nosso colega que hoje lidera o governo, que é o senador Delcídio Amaral. Aqui o Cibar disse que para os ônibus que transportavam os senadores brasileiros em Caracas, na Venezuela, os senadores tucanos e os demos, né, na Venezuela, dizem que até agora o Maduro não os convidou para o almoço, escreveu o Cibar em seu perfil. Então, o Cibar acha que nós estávamos atrás de mordomia? Será que ele tá nos medindo pela régua dele? Será isso? E aqui, agora aqui tem tudo a ver com a gente. Ontem, investido da presidência, o nosso vice-presidente, e eu pedi que me trouxesse a taquigrafia, que ontem, lá na viagem, eu fui gozado disso, que o senador Jorge teria dito que nós, os senadores brasileiros, estávamos presos no engarrafamento em Caracas, mas que nada de grave. E não foi um engarrafamento. Não foi um engarrafamento. O que nós passamos ali, nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Não temos que agradecer a ninguém. Porque Deus o livre, se aqueles manifestantes malucos ali conseguem abrir a porta daquele ônibus, conseguem quebrar um daqueles vidros, se aquele motorista não arranca ali naquela velocidade, hoje nós não estaríamos aqui contando essa história. Então, alguns colegas que brincaram, que tentaram tripudiar, não é o momento não é esse. Nós não podemos tripudiar com aquela situação que aquele povo venezuelano está vivendo hoje. Ali não cabe brincadeira, porque a situação é mais grave do que nós estamos pensando. Aquelas mulheres chorando, aquelas mulheres se jogando dentro do ônibus, se escondendo com medo daquele manifestante, aquilo não é brincadeira. E como a mídia estava lá em cima, procurando o Aécio, procurando o senador Aloysio, eu fiz questão de me afastar e conversar com o povo, conversar com as pessoas simples, para saber qual é a verdadeira situação que hoje passa a Venezuela. E a situação ali é muito grave. Não quero me alongar, senador Aloysio, mas o que eu posso dizer ao senhor é que essa viagem ontem, ela não foi por toda perdida. Não foi, de forma alguma. Hoje eu vi a mídia que vai um grupo de senadores, vão fazer uma outra viagem à Venezuela para contrapor essa nossa viagem. Contrapor. Eu, sinceramente, vou aguardar. Agora, o colega senador que vinha aqui nessa tribuna, que vinha aqui nessa casa,
dizer, viu, senador Goiado? Dizer que nós estamos mentindo e que a situação da Venezuela não é aquela que a mídia está dizendo. Porque eu conversei, aquela moça da Globo, a Délis Ortiz, quando nós chegamos, eu conversei com ela, que eu conheço ela, eu digo, e aí, o que é que você acha? Ela disse, vocês não vão chegar. É porque eles estão vivendo lá o dia a dia, eles já sabem. Vocês não vão chegar onde vocês querem. Vocês não vão conseguir. Nós estamos vivendo o dia a dia aqui e sabemos o que é que esse povo está passando. As pessoas estão com medo. Eles fazem do jeito que ele quer. E se for uma delegação daqui, e chegar lá o Maduro esvaziar aquelas ruas, e eles passearem nas ruas, e chegar aqui, dizer que está tudo bem, eu, sinceramente, eu quero aguardar. Vamos aguardar. Porque a situação da Venezuela hoje, ela é muito grave. Eu só tenho que agradecer. Essa viagem, para mim, ela foi maravilhosa. Confesso que tive medo, como qualquer ser humano. Isso não me envergonha, porque eu nunca tinha me deparado com uma situação daquela, principalmente fora do nosso país. Lá no Acre eu faço oposição há 20 anos ao PT. 20 anos que nós estamos no embate, mas um embate que não chega àquele ponto. Lá eles cortam, lá você não tem acesso à imprensa, não tem acesso aos meios de comunicação, mas, graças a Deus, não tem violência. Não tem violência. E vamos continuar num bom embate político, se Deus quiser, para o bem do nosso Estado. Mas aqui eu quero me colocar à sua disposição, à disposição da Comissão de Relações Exteriores, para que nós possamos continuar nessa luta. Temos um caminho grande a percorrer. Ontem recebi algumas mensagens do povo venezuelano agradecendo pela coragem. Não acho que foi coragem. Eu acho que nós fizemos o nosso papel como brasileiros, como o maior país da América Latina, que nós temos que assumir essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa, e nós não podemos abrir mão. Obrigado, senador Luiz. Eu agradeço a Vossa Excelência pelo depoimento sobre, especialmente, os momentos de tensão que nós vivemos e o risco por que passaram as companheiras venezuelanas que estavam conosco, que tinham a exata dimensão da periculosidade daqueles indivíduos que estavam ali. Vossa Excelência se referiu a uma intervenção do líder do governo, creio que é líder do governo, Simbá Machado, não é líder do PT, é líder do governo, na Câmara dos Deputados, dizendo, menosprezando a nossa viagem, como é apenas a viagem dos tucanos e dos democratas. Em primeiro lugar, ele não sabe do que está falando. Ouviu cantar o galo, não sabe onde. Na verdade, havia ali senadores do PSDB, do Democratas, do PMDB, do PPS, do PSD, o Partido de Vossa Excelência, que integra a base do governo. Agora, é uma declaração, eu peso as minhas palavras, uma declaração nauseante, me causa náusea. Porque é como se ele dissesse o seguinte, olha, o mandato dos democratas e dos tucanos não vale a mesma coisa que o meu mandato. Esse é o democrata que é o líder do governo, na Câmara dos Deputados. Há um mandato de senadores da oposição que deve ser tratado com desprezo. Diferente do nosso, diz ele, que somos partidários do governo. Me causa profunda náusea. Eu não quero dar importância exagerada a esse personagem, não, mas é um pensamento representativo de uma visão de quem considera que a política é uma guerra de extermínio e que é muito forte nas fileiras do PT e de outros partidos satélites do PT, partidos parasitas do PT, como o PCdoB, por exemplo. Agora, me causa náusea também declarações de ex-democratas e que hoje se transformaram em cúmplices da ditadura venezuelana, em beneficiários dos seus negócios e das suas mordomias, aduladores de tiranos. Me causa náusea, ex-democratas. Gente que desvaloriza, inclusive, o relatório da Anistia Internacional citado pelo senador Caiado.
Eu me lembro, no tempo da ditadura brasileira, que aqueles que nos oprimiam desqualificavam a Anistia Internacional, os relatórios da Anistia Internacional. Isto é coisa de comunistas, gente a serviço de Moscou, diziam eles. Agora, essa mesma Anistia Internacional é desqualificada por ex-democratas. Dizem que ali estão presos que cometeram crimes comuns. Acusações absolutamente fantasiosas, que só encontram paralelo, no seu delírio, nas acusações movidas contra os opositores ou supostos opositores do stalinismo nos processos de Moscou de 1937. Pessoas como Kamenev, como Zinoviev, como Bukharin, foram apresentados como cúmplices de Hitler, como pessoas empenhadas numa conspiração para assassinar o grande líder Joseph Stalin. Foram essas acusações. Acusações desse mesmo teor são movidas contra esses que hoje estão presos lá na Venezuela e que nós fomos tentar visitar para levar nossa solidariedade. Infelizmente, essas acusações fraudulentas, fantasiosas, mentirosas, são avalizadas por ex-democratas que atuam no meio chamado acadêmico, no meio jornalístico e, infelizmente, nos partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Mas são a minoria, não tenho dúvida nenhuma. Vossas Excelências, não tenho dúvida nenhuma, como eu não tenho. Ouço a parte do senador José Medeiros, que integrou a nossa comissão também com muita honra e muita felicidade para nós. Senhor presidente, senador Aloísio, em primeiro lugar, cabe fazer um registro de que a missão das quais esses 8 senadores participaram era uma missão oficial. Uma missão oficial votada o requerimento aqui no Senado. Uma missão que aliás, sem nenhuma objeção. Cabe o registro. Perdoe a interrupção, Vossa Excelência, quando votamos a moção apresentada, o requerimento apresentado pelo senador Ferraço, não houve nenhuma objeção, do plenário. Exatamente. Por unanimidade, uma missão oficial do Senado brasileiro, uma missão oficial do Legislativo brasileiro. E a missão que foi, inclusive, num avião da FAB, portanto, chancelada pelo governo brasileiro. Bem, esse é um ponto. E alguns, agora que nesse momento, amigos do regime e da base do governo, tentam descredenciar essa oficialidade. Inclusive, um dos relatos é que o governo brasileiro teria retirado o embaixador e o conselheiro da embaixada em virtude da missão não ser oficial. Portanto, cai por terra. Se não era oficial, o que esse avião da FAB estava fazendo lá? Então, já cai por terra por aí. Outra coisa é a legitimidade. Alguns senadores, inclusive, talvez por desconhecimento ou por má fé, dizendo que os senadores estavam fazendo ali na Venezuela, se imiscuindo em assuntos de soberania da Venezuela. Bem, isso é fácil de derrubar. A Venezuela, ela faz parte do Mercosul. Ela faz parte do Mercosul e que tem acordos a cumprir. Um dos acordos, o acordo de Ushuaia I e o acordo de Ushuaia II. Esses acordos já foram falados aqui por outros senadores, não quero ser repetitivo, mas presume-se que para um país participar, uma das cláusulas principais é a cláusula democrática. Condição da integração. Condição da integração. E que esse país seja eminentemente democrático. O que isso significa? Para quem não sabe? Olha, uma das premissas básicas do regime democrático, e para que a democracia exista, é a periodicidade, senador Petecão, do processo de escolha de candidato, das eleições. Pois bem, isso não está acontecendo na Venezuela. Outra coisa, para que a democracia exista, é o respeito às oposições, ao contraditório. Outra coisa que não está acontecendo lá. A Comissão de Relações Exteriores do Brasil recebeu, e aqui o Senado também, e o próprio governo brasileiro, as mulheres dos opositores que foram presos. E paz, senador Aloísio, no momento em que aqueles opositores foram presos,
eu tomei o cuidado de ver algumas declarações de líderes da América Latina. O presidente da Colômbia, por exemplo, Juan Manuel Santos, ele disse tajativamente, abre aspas, espero que os direitos dos opositores sejam respeitados. Fez uma declaração direta à situação dos opositores. O prefeito, no caso do prefeito Antônio Ledesma, esperamos que conte com todas as garantias para o devido processo legal. O presidente da Colômbia preocupado quando foi feita a prisão do prefeito Ledesma. Outro que falou também, o governo chileno. Os últimos acontecimentos nos preocupam e, é claro, manifestamos em público e em privado nosso desejo de que os direitos dos opositores sejam respeitados e pedimos, inclusive, a liberdade de Leopoldo Lopes, que é o outro líder da oposição. E faço uma correção, isso aqui ainda é o presidente colombiano falando. O governo chileno também foi na mesma linha. Mas o que me deixou muito preocupado é que o principal ator, senador Ferraz, um dos protagonistas desse continente, que é o Brasil, a nota foi lacônica. A nota do governo brasileiro disse o seguinte, que acompanha com grande preocupação a evolução da situação na Venezuela e espera que todos os atores envolvidos, e insta que todos os atores envolvidos a trabalhar pela paz e manutenção democrática. Parece declaração de Miss. Uma coisa terrível. Então, isso nos preocupa, e aí vem me nos perguntar, o que esses senadores estavam fazendo na Venezuela? Ora, uma das incumbências do Senado e do senador, de um parlamentar, é fiscalizar o seu governo. De que forma que esse governo, esse acordo de Ushuaia, ele foi chancelado, ele virou decreto aqui. No Congresso Nacional, exatamente. É o decreto 4.210. Cabe a nós fiscalizarmos como é que o governo brasileiro está se comportando. Nós fomos ali, sabe por quê? Tem tantos problemas no Brasil? Tem. Agora, nós fomos ali proteger uma coisa sem a qual a vida aqui fica difícil. A liberdade. E eu tomo a liberdade, senador, de pedir ao presidente, Vossa Excelência, para ler aqui um poema de um brasileiro, que dizia o seguinte, esse poema foi feito em 1935 pelo brasileiro Eduardo Alves da Costa, no poema chamado No Caminho com Mauasque. Ele dizia, na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. Não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. Vossa Excelência, que foi uma das trincheiras contra o regime militar, sabe muito bem do que eu estou falando, com muito mais propriedade. A presidente Dilma sabe do que eu estou falando. E eu não tenho dúvida que, nesse momento, ela sabe o que aquelas mulheres, a esposa de Leopoldo Lopes, a esposa de Ledesma, as mães estão passando. E ainda me permito, para encerrar, citar Bertoldo Brecht no mesmo caminho. Ele dizia o seguinte, primeiro levar os negros, não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levar alguns operários, mas não me importei com isso. Eu não sou operário. Depois prender os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tem meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Foram isso que esses senadores foram ali. Nós fomos nos importar com os venezuelanos. Muito bem, muito bem. Fomos ali nos importar com a liberdade. Porque, senador, a vida ela é importante. Mas sem liberdade ela perde o sentido. E aí, quando alguns no senso comum resolvem dizer o que foram fazer os senadores ali, eu respondo, nós fomos ali porque, nas palavras do professor Robert Dahl, da Universidade de Halle, ele disse um dia o seguinte, um governo dê todo o poder a um e ele governar tiranicamente.
Deem todo o poder a poucos e eles governarão tiranicamente. Deem todo o poder a muitos e eles governarão tiranicamente. Bem, e como fazer então para controlar o poder? Se faz justamente no que se fala de check and balance, no equilíbrio dos poderes. E aonde é que se faz isso? É através do legislativo, é através do judiciário, é através dos poderes que a Constituição, lá nos seus primeiros artigos, diz: os poderes independentes e harmônicos entre si. E nós fomos ali, justamente para fazer esse trabalho de equilíbrio que o governo brasileiro, aliás, devia ter feito primeiro. Mas já encerro, senador, dizendo que por muito menos, o Paraguai foi, na calada da noite, retirada do Mercosul. Então, cabe-nos agora o desafio de não deixar que essa agressão ao Senado brasileiro, não a agressão ao senador Aloysio, ao senador Ferraz, ao senador Caiado, ao senador Petecão, ao senador Medeiros, essa agressão ao legislativo brasileiro, ao senador Cunha Lima, ao senador Aécio, mas essa agressão ao Senado brasileiro reflete o desprezo que essa gente tem pelo Estado de Direito. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque ontem eu vi o que é dissimulação. E o desrespeito pelo povo por um governo que não respeita as instituições democráticas. Eles deixaram o dia inteiro a Venezuela travada, sabe para quê? Para impedir que 8 senadores fossem lá visitar os presos. Sob o pretexto, repito, de que precisavam interromper o trânsito para trasladar um preso do aeroporto à penitenciária, coisa que se faz, uma operação que não demoraria mais do que meia hora. E o interessante é que esse preso e o ministro da Venezuela, eles subiram tranquilamente e teve acesso livre, para a gente não teve. E aí, para finalizar, fica aqui a minha admiração é que houve, eu não sei quem foi essa pessoa que pensou aquilo, porque poderia ter acontecido uma tragédia, e eu não sei se era isso que desejavam, porque no momento em que aqueles 3 ônibus chegaram e aquelas pessoas desceram, vestidas de vermelho, dizendo Chaves no Muriú se multiplicou, e que começaram a balançar o ônibus, os policiais, a única saída que tinha para o ônibus, os policiais que nos acompanham fecharam e nos deixaram à mercê. Bom, era isso que o governo brasileiro pretendia? Uma missão oficial? Ora, ali não se trata da oposição, não se trata de política de governo, nós estamos falando de política de Estado, estamos falando de coisas maiores. E eu espero que o governo brasileiro não se apequene. Tem gente pensante, tem gente que pensa além de Cibar nesse governo. E eu espero que eles tomem tento e possa voltar a raciocinar e ver que esse poder é efêmero, que o Brasil é muito maior, que as instituições são muito maiores e que daqui a uns dias nós não vamos mais estar aqui. Trata o governo como se fosse seu. Ora, nenhum governante pode ter um governo para chamar de seu. Eu deixo aqui essas palavras, senador, faço essa parte, agradeço a tolerância, agradeço ao presidente e deixando esse desafio para Vossa Excelência que preside a Comissão de Relações Exteriores, agradecer pelo convite, a oportunidade que tive ali, porque se tinha alguma dúvida, eu as tirei. Na minha assessoria tem muitas pessoas que são defensores até da Venezuela, do regime, e eu tinha algumas dúvidas, mas ontem, quando descemos no aeroporto, que já começou, eu fiquei pensando, se as liberdades civis não são garantidas a uma comissão oficial de um país, porque o Mercosul pressupõe que eles têm o direito de ir e vir, aqui os venezuelanos têm esse direito de ir e vir, e nós lá também brasileiros. Agora, se uma comissão de 8 senadores não tiveram, quiçá o cidadão normal. E eu via medo nas pessoas. Uma das repórteres que estavam nos acompanhando, que o seu jornal mandou que ela ficasse no país para terminar a reportagem, ela estava apreensiva e com medo de ficar lá. Ora, que clima é esse? Estamos voltando, e essa preocupação, e reafirmo, porque o Senado foi lá, é porque as mazelas da América Latina acontecem em ciclos, e eu espero
sinceramente, contribuir para que o ciclo do terror não volte à América Latina. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço a parte do Vossa Excelência, senador Zé Medeiros, que foi um excelente companheiro de viagem, companheiro de luta. Eu, se pudesse, encerraria o meu discurso com o seu à parte, simplesmente transcrevendo o seu à parte. Mas, antes de encerrar, passo a palavra ao último aparteante inscrito, que é o senador Ricardo Ferraz. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Aloysio Nunes Ferreira, eu tive o prazer e o privilégio, por designação da Casa, de ser o antecessor de Vossa Excelência na Comissão de Relações Exteriores. E, felizmente, nós iniciamos ali uma nova história. E Vossa Excelência aprofunda com brilho o protagonismo que a Comissão de Relações Exteriores do Senado da República precisa ter. Um caminho aberto por Vossa Excelência, é bom que se diga. Se por muito tempo a Comissão de Relações Exteriores do Senado da República foi um mero cartório, de modo a homologar a indicação dos senhores embaixadores que representam o nosso país em muitas missões, se esse tempo existiu, esse tempo é uma página virada. Posto que a Comissão de Relações Exteriores não abre mão de exercer o protagonismo necessário, adequado e inadiável para o aprofundamento do debate das escolhas que o nosso país tem feito nos últimos anos em relação à política externa. A política externa que, com muita intensidade, tem ganho a agenda e o dia a dia das pessoas. Porque no mundo globalizado, integrado, política externa não é mais privilégio de embaixadores, diplomatas ou profissionais, não. A política externa, ela é, de certa forma, exercida por todos, pelo trabalhador, pelo empreendedor, dado o link e a necessidade do mundo em plano se conectar. Alguns conterrâneos do meu estado, quero crer que de outros estados também, ficam a perguntar: por que os senhores senadores estão se preocupando com aquilo que acontece na Venezuela? Porque a nossa luta não é uma luta de governo ou uma luta de oposição. É uma luta por princípios. É disso que se trata. A necessidade da preservação, da manutenção, da conservação desses princípios que são tão caros à população brasileira e que são princípios civilizatórios. E o que nós estamos assistindo na América do Sul, de algum tempo para cá, é um retrocesso absoluto, não apenas na Venezuela, não apenas em questões políticas, mas em questões econômicas. Experimentos que deram errado o mundo afora voltam a ser testados em países da América do Sul, produzindo angústia e ausência de prosperidade compartilhada. Portanto, tudo aquilo que acontece na América do Sul é do absoluto interesse do nosso país. E quando você luta e você trabalha, e você dá o bom combate em favor desses princípios, da liberdade de expressão, da necessária existência de uma imprensa livre, do direito que as pessoas e os partidos têm de exercerem a sua diversidade, a sua oposição, esses conceitos não têm território, esses conceitos não têm fronteira. Esses conceitos são, como eu disse aqui, conceitos civilizatórios. Universais. Portanto, é esse o esforço e o papel que todos nós estamos exercendo. A essa altura do debate, Vossa Excelência e os oradores que me antecederam puderam, com riqueza de detalhe, expressar o ocorrido de forma factual. Desde o princípio, ficou muito clara para todos nós, desejada.
Mas nós não poderíamos imaginar que o nosso governo, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, pudesse chegar a esse limite, porque ficou evidente uma orquestração para que a nossa missão não alcançasse os seus resultados. Os fatos de ontem para hoje que se sucedem sinalizam com clareza o nível de sofisticação a que chegou essa subordinação da diplomacia brasileira a esse viés absolutamente inadequado. Portanto, o que me parece agora é que nós precisamos ir adiante. O que fazer diante dessa situação para além das palavras? Muito bem. Além de todos os fatos aqui relatados, imagine a coincidência do governo da Venezuela em fazer manutenção dos seus túneis exatamente no dia que nós chegávamos lá em Caracas. No dia e na hora. Exatamente, no dia e na hora. E não apenas isso, quando estávamos lá, nós pudemos ver da parte da senhora Lilian Tintori, esposa do Leopoldo Lopes, que só está preso porque fazia oposição ao governo Maduro. O mesmo se repete com a deputada Corina, o mesmo se repete com o prefeito da região metropolitana de Caracas, o senhor Antônio Ledesma. Estão presos, encarcerados, amordaçados porque faziam oposição, porque exerciam o direito de divergirem. A certa altura da tarde, o vice-presidente da República, Bem lembrado. o vice-presidente da República da Venezuela, o senhor Jorge Arreaza, em tom provocativo, irônico, envia pelas redes sociais um sinal, uma mensagem para a senhora Lilian Tintori, esposa do Leopoldo Lopes. Envia por SMS, dirigido a ela. A ela. Uma afronta, num ato de crueldade. Exatamente isso, em que ele diz, com palavras textuais, se os senadores estão aqui é porque não tem muito trabalho lá no Brasil. Eis que umas horas a mais ou umas horas a menos não fazem a menor diferença. Tomem um café. É mais um capítulo dessa farsa que foi orquestrada, estruturada pelo governo da Venezuela e pela diplomacia brasileira, pelos fatos que foram relatados aqui. Por conta disso, senhor presidente, senhor senador Aloysio Nunes Ferreira, eu acho que nós precisamos ir adiante e eu quero registrar alguns requerimentos que nós estamos protocolando para que nós possamos debater já na próxima quinta-feira na Comissão de Relações Exteriores. Não há como, acho eu, esta comissão prosseguir em qualquer dos seus trabalhos sem que a gente coloque em pratos limpos esse ocorrido, porque isso tem valor pedagógico, didático. Não há como a comissão deliberar sobre outros fatos que não esse fato ocorrido. O primeiro requerimento é na direção de, naturalmente, convocar o embaixador Mauro Vieira para que ele possa, no debate conosco na Comissão de Relações Exteriores, expressar a razão do porquê determinar ao embaixador brasileiro na Venezuela, o senhor Rui Pereira, que não nos acompanhasse, considerando que a nossa missão não era oficial. Nós vamos dar a ele a oportunidade, num debate franco, sincero e aberto, dele fundamentar a sua decisão na condição de chanceler ou ministro das Relações Exteriores. O segundo requerimento é na direção, nos termos regimentais, que seja convidado o senhor embaixador da Venezuela, o senhor Rui Carlos Pereira, para que ele preste esclarecimentos ao Senado da República e à Comissão sobre a sua omissão. Ele foi absolutamente omisso e dissimulado. Ao nos receber no aeroporto de Caracas, sumiu. Não deu qualquer tipo de apoio,
não aos senadores que ali estavam, mas cidadãos que estavam ali e não estavam a passeio, estavam no cumprimento de uma missão especial. O senhor embaixador Rui Pereira tem muito a nos dizer sobre não apenas esse episódio, mas tem muito a nos dizer sobre a escalada do autoritarismo na Venezuela. O terceiro requerimento que nós estamos submetendo a Vossa Excelência é na condição de, combinado com o regimento interno, a convocação do ministro Mauro Vieira, nós já falamos, a convocação do embaixador, nós já falamos, e outro requerimento é ao chanceler Mauro Vieira para que ele convoque o embaixador brasileiro da Venezuela para consulta. E ao convocá-lo para consulta, que ele se disponibilize para prestar esclarecimentos na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Nós não podemos convocá-los para consulta, mas o embaixador Mauro Vieira tem a responsabilidade e nós vamos estressar esse debate nessa direção. E outro projeto que nós estamos encaminhando, senhor presidente, é na direção, inclusive inspirado em 2001, naquilo que fez o ex-deputado Aloysio Nunes Ferreira. Em 2001, o ex-deputado Aloysio Nunes Ferreira apresentou um decreto legislativo sustando a tramitação congressual dos acordos bilaterais celebrados entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo do Canadá, por conta do governo do Canadá ter... Aloysio Mercadante, eu falei Aloysio... Não, o ex-deputado Aloysio Mercadante, hoje ministro, apresentou adequadamente e foi apoiado por todos os partidos, um decreto legislativo, não é, sustando os acordos que existiam com a Venezuela em trâmite ou a tramitar, por conta do Canadá ter feito um boicote à importação de carne bovina do nosso país. Pois bem, nós estamos apresentando um decreto legislativo na linha de sustar a tramitação congressual dos acordos bilaterais celebrados entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República Bolivariana da Venezuela. Me parece essa uma iniciativa de Estado. Não se trata aqui, de novo, de uma questão de oposição ou de uma questão de situação, por conta das violações que a Venezuela tem praticado de A a Z, nas premissas não apenas do Mercosul, mas naquilo que preside a nossa Constituição. Ou seja, como membro do Mercosul, a Venezuela está obrigada, assim como o Brasil está, o Paraguai está, e todos estão, ao cumprimento do protocolo de Assunção sobre o compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos no Mercosul, que em sua primeira cláusula estabelece que a plena vigência das instituições democráticas e o respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais constituem condições essenciais para a vigência e evolução do processo de integração entre as partes. Determina ainda o referido protocolo que os países do Mercosul deverão cooperar mutuamente para a promoção e proteção efetiva dos direitos humanos e liberdades fundamentais através dos mecanismos institucionais estabelecidos no Mercosul. O protocolo reafirma, e não faz nada mais que isso, o que já havia sido expressado na Declaração Presidencial de Las Lenhas, em 92, no sentido de que a plena vigência das instituições democráticas é condição indispensável para a existência e o desenvolvimento do Mercosul. Ratifica também a plena vigência do Protocolo de Ushuaia sobre compromissos democráticos no Mercosul e reafirma os princípios e normas contidos na Declaração Americana dos Direitos dos Homens e do Homem, na Convenção Americana de Direitos Humanos e outros instrumentos regionais de direitos humanos, assim como na Carta Democrática Interamericana. Eu acho que o nosso combate ele não se iniciou e se encerrou ontem, ele está se iniciando Muito hoje. bem. Nós vamos dar o bom combate aqui nessa casa, o bom combate que São Paulo, o apóstolo Paulo, nos ensinou. E vamos guardar a boa fé. Nós vamos até o fim. Nós não vamos nos curvar diante dessa orquestração, dessa armação que foi feita, lamentavelmente,
pelo Itamaraty, pelo governo brasileiro e pelo governo da Venezuela. Nós vamos às últimas consequências na preservação das nossas prerrogativas para que a diplomacia brasileira possa, de uma vez por todas, fazer jus à sua história. A história da diplomacia brasileira não é uma história qualquer, é uma história que carrega tradição, que carrega êxito e que carrega reputação mundo afora. Mas nos últimos anos e nos últimos meses, o que nós temos visto é uma orientação inadequada, colocando em xeque a qualidade da diplomacia brasileira, que nós temos a obrigação de debater na Comissão de Relações Exteriores e aqui no Senado da República. Pedindo vênia a Vossa Excelência, porque me estendi demais, eu quero cumprimentá-lo, porque foi sob sua coordenação e liderança que nós ontem fomos a essa missão, que, na minha opinião, foi uma missão eivada de resultados, porque os desdobramentos eles estarão presentes aqui nos debates no Senado. Muito obrigado, a Sua Excelência. Eu que agradeço, senador Ferraz, senador Luiz, só esse requerimento de autoria do senador Ferraz para que possamos fazer essa reunião convocando o chanceler e também o ministro, o embaixador brasileiro na Venezuela, diante da ação e a defesa com que vários colegas deputados também agiram naquele momento, derrubando a sessão, exigindo a aprovação de uma moção de repúdio à Venezuela, que infelizmente não conseguimos aqui no Senado Federal, indo ao Itamaraty, buscando aquele esclarecimento, eu acho que seria possível, com o prestígio de Vossa Excelência, buscar uma audiência conjunta, Câmara e Senado, para que possamos aí sim esclarecer todos esses fatos constrangedores ao Congresso Nacional. Era isso que eu queria pedir, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem lembrado, senador Caiado. Se for possível regimentalmente, eu considero excelente a sua sugestão. Agradeço também, meu prezado colega Ricardo Ferraz, pelo encaminhamento prático, objetivo das consequências da nossa missão. Eu, no início do meu pronunciamento, tão valorizado pelos apartes que recebi, eu disse que nós haveríamos de extrair as consequências no plano político, jurídico e regimental dos fatos que ocorreram ontem. E Vossa Excelência dá desdobramento a essa afirmação que fiz no início do meu discurso. Há outras providências a serem tomadas. O senador Petecão se referiu à situação absurda em que se encontra no nosso país o senador Roger Pinto Molina. Há 2 anos, depois de ter obtido asilo na Embaixada Brasileira, na Bolívia, há 2 anos ele está no Brasil, aguardando uma definição do CONARE, Conselho Nacional de Refugiados, que é um órgão do Ministério da Justiça. Há 2 anos, essa decisão vem sendo protelada. Vossa Excelência pressionou o ministro da Justiça, eu também, e até agora, nada. Nós queremos que o senador Molina, Roger Pinto Molina, possa obter a condição de refugiado, né, para poder se integrar à vida brasileira, viver aqui, trabalhar aqui. Eu vivi durante muitos anos sob a proteção de um organismo das Nações Unidas de proteção aos refugiados e apátridas. E foi absolutamente essencial para mim, para poder matricular minhas filhas na escola, para poder trabalhar, eu ter esse documento. Não é possível. Me permita resgatar uma outra questão, que tem a ver com um capítulo anterior, que foi o fato do governo brasileiro ter concedido asilo político ao senador Molina, e quem concedeu asilo político à época não foi o embaixador, foi a República Brasileira na pessoa da Presidência da República. E agora a República tem de conceder. Asilo político concedido, o governo brasileiro foi incapaz de se esforçar para que a Bolívia desse salvo-conduto, para que ele pudesse sair de maneira adequada do território boliviano. Não fez. E 2 anos depois, o CONARE, não obstante todo o esforço que fizemos no meu período, que Vossa Excelência está fazendo, o Ministério da Justiça tem sido incapaz de dar uma solução efetiva, não apenas à questão do senador Molina, mas a informação que temos é que há aproximadamente 2.000 processos
Parado. no Conselho Nacional de Refugiados, aguardando deliberação do Ministério da Justiça. Bem lembrado. Isso é surreal. Muito bem lembrado. Uma outra consequência no plano jurídico vem do fato do governo brasileiro estar descumprindo um preceito constitucional fundamental. Ele já se vê na obrigação de tomar providências para que os órgãos diretores do Mercosul, da OEA, examinem, à luz dos fatos, o cumprimento da cláusula democrática do Mercosul e também das condições estipuladas pela Carta Democrática na OEA. Há um recurso jurídico que está sendo estudado, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ser impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer com isso que, contrariamente ao que diz este senhor, que é vice-presidente da Venezuela, genro do ex-ditador, falecido ex-ditador, que parece que continua povoando as elucubrações do atual presidente Maduro. Ele é genro de Hugo Chávez. Contrariamente ao que ele diz, nós aqui no Senado temos muito a fazer. Ele não perde por esperar. Porque o Senado brasileiro funciona. Porque a democracia brasileira funciona. Apesar de arreganhos autoritários em alguns setores do governo, apesar da hesitação da presidente Dilma Rousseff em assumir claramente o papel que é reservado ao Brasil na defesa da democracia na América Latina e ter, pelo contrário, uma posição de cumplicidade em relação a regimes autoritários, apesar disso tudo, a democracia brasileira funciona. Diferentemente do que ocorreu na Venezuela, nenhum parlamentar da oposição será retirado do plenário a bofetadas, como foi retirado do plenário da Assembleia Nacional venezuelana a deputada Maria Corina Machado. Então, isto aqui funciona, delibera, vota, fiscaliza. E este senhor não perde por esperar. Esse nosso trabalho vai continuar. No interesse da democracia, do respeito aos direitos humanos e na defesa dos interesses do Brasil. Não apenas dos valores fundamentais, mas dos interesses do Brasil em termos de uma Venezuela harmonizada com a democracia, uma Venezuela próspera, uma Venezuela em condições de ter uma colaboração construtiva com o Brasil e com os demais países da América do Sul. Quero mandar, tão logo estejam liberadas as notas taquigráficas dessa sessão, eu vou enviá-las às nossas amigas que nos acompanharam ontem. A Lilian Tittori, a Mitzi Ledesma, a Patrícia Ceballos, a Antonieta Lopes, a Maria Corina Machado, a Rosa Orozco, mãe daquela jovem que foi assassinada pela polícia venezuelana e que esteve aqui conosco alguns meses atrás. Vou mandar essas notas taquigráficas ao governador Capriles, que ontem iria se encontrar conosco se a nossa missão tivesse tido condições de prosseguir. Para que eles saibam que nós estamos solidários, que a luta deles é a nossa luta. Quero que também ecoe na Venezuela, nos cárceres venezuelanos, o nosso apelo para aqueles companheiros que fazem hoje a greve de fome, que estão correndo risco de vida, que suspendam este sacrifício extremo, porque nós precisamos deles com saúde. Força eles têm, força interior eles têm, mas os queremos vivos, lutando à frente do seu povo para a reconquista das liberdades a que o povo venezuelano tem direito. Agradeço imensamente a tolerância da presidência do Senado, ocupada sucessivamente por vários colegas, e, sobretudo, os apartes que recebi, que contribuíram para traçar um panorama dos acontecimentos que vivemos
e das tarefas que temos pela frente. Senador Aloysio Medeiros ainda quer intervir? Ouço Vossa Excelência. Agradeço mas é só para fazer um registro e sem querer diminuir o tamanho da manifestação de Vossa Excelência, mas que tinha que fazer esse parênteses aqui, porque é emblemático. O deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, no seu perfil no Twitter, disse o seguinte: senadores brasileiros da oposição vão à Venezuela passear e fazer onda com o dinheiro da população e se dão mal. Eu queria só dizer que respeito e defendo com unhas e dentes o direito do deputado se manifestar. Nós somos democratas por excelência e fomos lá defender isso. Mas não somos nós que fazemos onda com dinheiro público. Aliás, o pai do deputado já foi, em determinado momento da sua história, preso político, pelo qual brasileiros se sacrificaram pela sua liberdade e torceram. Mas, nesse momento, eu não vejo que ele esteja com condições e nem vejo essa colocação como séria, mas queria fazer esse registro porque eu achei, assim, de um assinte sem tamanho ao Senado brasileiro e vindo de um deputado ainda mais. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Infelizmente, vou colocar essa nota do deputado Zeca Dirceu apenas no rodapé e com caracteres muito diminutos nas notas taquigráficas que enviarei aos nossos amigos venezuelanos. Ele não merece muito mais do que isso. Muito obrigado a todos e